No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Juliano, bom dia, Tiago, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente sexta-feira para todo mundo. Sextou, gente. Vamos com as informações então do esporte nesta manhã fria, gelada de sexta-feira com muita neblina aqui em toda a nossa região. Olha, eu começo falando que começou ou vai começar o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. Os jogos que estão marcados para o mês de setembro. Ontem saiu a tabela já da primeira rodada do Paranaense da Terceirona. Então, a primeira rodada é em agosto, né? Dia 25 de agosto começa então o campeonato. Nós teremos em Irati e Prudentópolis, primeiro jogo. O outro jogo é em Guarapuava, o Batel recebe o Araucária. Depois teremos, na sequência, Irati e Hope Internacional. Esse jogo acontece em Irati. O Irati, lembrando que o Hope Internacional é da cidade de Campo Largo. Esta é a primeira rodada, então, da terceira divisão do Campeonato Paranaense, que vai contar aqui na nossa região com o Batel, Prudentópolis, Araucária e também a equipe do Hope Internacional. Isso no grupo A. No grupo B tem Arapongas, Campo Mourão, Portuguesa, Londrinense e também a equipe do Cambé. Esses times, então, vão para a terceira divisão. Lembrando que a primeira rodada do Grupo B traz no dia 25 de agosto Arapongas e Campo Mourão e o Cambé enfrentando a Portuguesa de Londrina. Quem folga nesta rodada é a equipe do REC, o Arapongas Esporte Clube. Terceirona do Campeonato Paranaense, então. Agora, falar aqui um pouquinho também sobre o Campeonato Catarinense Sub-21. O Porto jogou na última quarta-feira, venceu o Imbituba aqui no módulo esportivo. E agora a rodada desse final de semana, toda ela acontece amanhã com os seguintes jogos. Lá em Joinville tem Fluminense Manchester. Em Imbituba, o Imbituba recebe o Jaraguá e o Porto vai amanhã até Caçador para enfrentar a equipe do Caçador. Bons jogos pelo Sub-21 do Campeonato Catarinense. Neste grupo do Futebol Clube do Porto, Manchester é líder com 9 pontos, em segundo Caçador com 6, depois tem Porto, Fluminense, Pedra Branca e Jaraguá com 3 pontos. O Imbituba ainda não marcou ponto. E um detalhe é que o Porto é o terceiro colocado com 3 pontos, mas o Porto jogou apenas 2 vezes, né? Toda a rodada folga uma equipe. O Porto já folgou, então está na terceira colocação e vencendo o Caçador, vencendo seus jogos aí. O Porto tem muita chance aí de ficar na zona de classificação para a próxima fase do Catarinense Sub-21. Toda a nossa torcida, então, para o nosso querido Futebol Clube do Porto. Vamos começar a falar agora aqui, gente, sobre Campeonato Brasileiro. Ontem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, ou melhor,
a conclusão da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 2 jogos ontem, lá no Morumbi, em São Paulo. O São Paulo venceu o Criciúma por 2-1. E no jogo que você acompanhou aqui pela Rádio Jovem Pan, com a narração do Arildo Castanha, eu estive fazendo trabalho de reportagem, o Juliano Chorou fez um plantão esportivo, levamos para você as emoções de Fluminense 0, Vitória 1, desesperadora a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Depois dessa rodada, que foi a 12ª, a classificação é a seguinte: os 4 primeiros têm Flamengo 24 pontos, Bahia 24 pontos, os 2 primeiros. Depois Botafogo 23 e Palmeiras 23 pontos, estes os 4 primeiros. Na zona do rebaixamento, o Atlético de Goiás tem 10 pontos, 18º Corinthians com 9, 19º Grêmio com 7, e o Fluminense é o 20º e último colocado com apenas 6 pontos ganhos. Campeonato Paranaense que já tem rodada amanhã. O Vasco enfrenta o Botafogo. Esse jogo, gente, está marcado para o estádio de São Januário. Muita gente falou aí que poderia ser no Maracanã. O Vasco até tentou jogar no Maracanã, mas não. O jogo é no São Januário, 18h30, e você vai acompanhar também esse jogo com transmissão em todas as plataformas aqui da Rádio Jovem Pan. Na Arena Pantanal, amanhã também tem Cuiabá e Red Bull Bragantino. Aí o restante da rodada acontece somente no domingo. Seguir em frente aqui então com a nossa programação, falar agora de Copa América. Hoje tem seleção brasileira em campo, mas ontem, pelo Grupo C, Panamá 2-1 nos Estados Unidos, de virada, a seleção panamenha venceu, ainda tem chances de classificação. E o Uruguai, que é isso, hein? A seleção uruguaia venceu a Bolívia por 5-0, goleada. O Uruguai já está classificado para a próxima fase, tem 6 pontos. Estados Unidos e Panamá 3 pontos. E a Bolívia não marcou nenhum ponto ainda na competição. E pasmem, gente, olha que a Bolívia ainda tem matematicamente chances de classificação. É claro que é difícil, né? Porque o primeiro critério de desempate seria o quê? Número de vitórias. A Colômbia vencendo estaria com uma vitória, empataria com Estados Unidos e também Panamá, mas aí teria que tirar um saldo de gols. Aí que vem o problema. A Bolívia tem -7, o Panamá -1 e os Estados Unidos 1 gol positivo até aqui na competição. E o grupo do Brasil tem jogo hoje. 19 horas tem Colômbia e Croácia e 22 horas tem a seleção brasileira em campo para enfrentar a equipe do Paraguai. No grupo do Brasil, a Colômbia é líder com 3 pontos, em segundo veio o Brasil com 1, terceiro Costa Rica também com 1 ponto, e o Paraguai ainda não marcou ponto. No grupo da seleção brasileira, nesta segunda rodada, todas as equipes ainda têm chances de classificação, então é briga de foice no escuro aí para estes jogos da Copa América. Campeonato Brasileiro da Série B, os jogos acontecem amanhã, sábado, para Coritiba e Vila Nova. Botafogo de São Paulo enfrenta a equipe do Sport, Ceará e Ituano. Demais jogos acontecem no domingo, inclusive o Avaí entra em campo no domingo contra o Amazonas, 11 horas da manhã, e o Operário de Ponta Grossa também entra em campo no domingo, 16 horas, só que joga lá na Curuçu, lá no Pará, para enfrentar o Papão, o Paysandu. Demais times aqui de Santa Catarina, Chapecoense vai na segunda-feira até a Vila Belmiro para enfrentar a equipe do Santos. E o outro jogo, o Brusque, que joga contra o CRB também na segunda-feira, 21 horas, no estádio Rei Pelé, lá nas Alagoas. E agora vamos falar de Campeonato Paranaense da segunda divisão, jogo decisivo neste final de semana, 11 horas da manhã no domingo. Aliás, toda a rodada do Campeonato Paranaense acontece neste domingo, 11 horas da manhã. Vamos começar aqui por Rio Branco e Apucarana. É o jogo que interessa totalmente para a gente, jogo lá no Gigante do Itiberê. Iguaçu e Foz do Iguaçu. Aliás, tá definido os 4 primeiros, apenas esses 2 jogos aqui podem mexer no campeonato.
que é a vaga ali para o descenso para a terceira divisão. Rio Branco e Apucarana, Iguaçu e Foz do Iguaçu. Demais jogos, Grêmio de Maringá e Laranja Mecânica, Patriotas e Nacional, Paranavaí e Paraná Clube. O que pode acontecer por Iguaçu? Vamos aqui fazer uma conta que o Iguaçu perca para a equipe do Rio Branco. Aí o Apucarana não pode vencer a equipe do Rio Branco. Vamos dizer que o Iguaçu perca e o Apucarana venha a empatar. O Apucarana, então, iria a 7 pontos. As duas equipes ficariam aí com um saldo de 2 vitórias, né? Ficariam ainda com 2 vitórias. Iria para o saldo de gols. Aí o Iguaçu leva uma vantagem, porque o Iguaçu tem -6 e o Apucarana -3. Então, se o Iguaçu empatar, o Apucarana também empatar, o Iguaçu continua na competição, ou melhor, se o Iguaçu perder, o Apucarana empatar, o Iguaçu ainda continuaria pelo saldo de gols, porque, claro, para empatar o Apucarana também lá vai ter que levar gol. Se o Apucarana vencer e o Iguaçu perder, aí não tem jeito, aí o Iguaçu já estará eliminado da competição. O Iguaçu tem que vencer se o Apucarana vencer. Caso o Apucarana venha a perder esse jogo, aí sim o Iguaçu pode até perder para a equipe do Foz do Iguaçu. E fica aquela pergunta que você está sentindo, muita gente pergunta, está sentindo aí, pela cidade, como é que está a torcida, animada ou não? Olha, muitos torcedores são animados sim para esse jogo. O pessoal quer ir lá, quer dar o apoio para o Iguaçu, para que o Iguaçu continue no ano que vem na segunda divisão. Não tenha uma queda para a terceira divisão aí, gente. Tem que pedalar tudo de novo para tentar chegar numa segunda divisão, sendo que se permanecer na segunda divisão, aí para o ano que vem é outra história, é outro time, é outro pensamento, mas o que interessa é o Iguaçu permanecer então nesta segunda divisão. Quanto a ingressos antecipados, gente, foi um fracasso. Segundo que eu tive aí uma fonte de um diretor da Associação Atlético Iguaçu, poucos ingressos antecipados foram vendidos para este jogo. Quer saber aqui mais ou menos como vai estar amanhã na hora do jogo? Olha, a previsão, ou melhor, no domingo, a previsão é para sol, gente. A previsão é para sol e temperatura baixa. Na hora do jogo deve começar aí com uma temperatura de 8 a 9 graus, mas no domingo teremos um dia aí com muito sol, então no decorrer do jogo, aí por volta do meio-dia, meio-dia e meio, deve esquentar devido ao sol, então poderemos chegar aí até 14 graus na hora do jogo. Então é um domingo de frio, um domingo de sol, para você estar no estádio e acompanhar, empurrar a Associação Atlético Iguaçu para esta vitória. A equipe do Foz do Iguaçu chega amanhã aqui em nossas cidades, vem com o time completo, como nós já falamos aqui, com o presidente do Foz do Iguaçu. O Foz vem para vencer o jogo. Não tem mais chances de cair no Foz, como eu já disse. O que vai definir o campeonato nesta rodada é o seguinte: esse jogo entre Rio Branco e a equipe do Apucarana, Iguaçu e Foz do Iguaçu, falando na parte de baixo da tabela. Já lá na parte de cima, a gente vê o Paraná com 17, Rio Branco com 17, Patriotas com 16 e Paranavaí com 16 pontos. Essas equipes já estão na semifinal do campeonato. Só que aí também pode mudar. Pode mudar a equipe que vai fazer o segundo jogo e o jogo classificatório em casa. Por exemplo, o Rio Branco vai querer ganhar do Apucarana, porque se ele vencer o Apucarana, ele fica entre os 2 primeiros. Aí o Rio Branco vai fazer o segundo jogo, aquele jogo que vai devolver, quem sabe, o Rio Branco para uma primeira divisão em casa, junto do seu torcedor. Por exemplo, se o campeonato terminasse hoje, nós teríamos Paraná e Paranavaí, e Rio Branco e Patriotas, e o Rio Branco faria o segundo jogo em casa. Então aí está o interesse dessas equipes em fazer este jogo, o segundo jogo em casa. E lembrando que o Paranavaí enfrenta o Paraná Clube em casa nesta rodada. O Paraná Clube pode perder ainda essa posição de primeiro colocado, pode ficar ali em terceiro, quarto e pode fazer então o jogo fora de casa. Outra equipe que está lá na zona de classificação é o Patriotas, que joga contra o Nacional de Rolândia
no Atílio Jonetes, em Campo Largo. Muito bem, gente, as informações de hoje eram estas, encontro marcado então com toda a equipe esportiva da Rádio Jovem Pan e também da Rádio Colmeia 103.1 FM. No domingo, a nossa jornada esportiva começa às 9h30 da manhã de domingo, direto do Estádio Municipal Antíoco Pereira, emoções de Iguaçu e Foz do Iguaçu. Torcedor, vá a campo, leve seu radinho, sintonize 103.1 ou fique aí em todas as plataformas digitais da Rádio Jovem Pan com toda a equipe esportiva, Rádio Jovem Pan e Rádio Colmeia, nas emoções do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. Grande abraço para você, Juliano, para você, Thiago. Qualquer momento eu volto com mais informações. Até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.